Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 8, Povos do Brasil. Nesse capítulo, vamos dar continuidade aos estudos a respeito dos povos da América, mas agora destacando aqueles que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses em 1500. Até ocorrerem as grandes navegações, os europeus só sabiam da existência concreta de 3 continentes, como nós já vimos. Eles achavam que somente existia a Europa, a África e a Ásia. Como desconheciam a existência da América, também ignoravam a grande diversidade dos povos que habitavam essas terras. Esses grupos indígenas não desenvolveram sistema de escrita e, por esse motivo, muito do que se sabe a respeito da história deles chegou até nós por meio de pesquisas arqueológicas, relatos orais e testemunhos dos europeus que estiveram nesse território a partir do século XVI. Segundo evidências arqueológicas, pode-se afirmar que há mais de 12.000 anos os seres humanos já ocupavam regiões onde atualmente se encontram os estados de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Havia grupos que viviam de forma nômade, como nós já estudamos lá no 6º ano, ou seja, eles viviam em constante deslocamento, viviam mudando de um local para o outro, muitas vezes fugindo da fome e do frio, e eles exatamente buscavam novos locais com alimentos. Esses grupos eram predominantemente caçadores e coletores e não praticavam agricultura. Assim, os homens se organizavam em grupos para caçar e os animais eram usados na alimentação e os seus ossos e pele eram empregados na fabricação de utensílios e vestuários, respectivamente. As mulheres, por sua vez, coletavam frutas e vegetais e preparavam alimentos. Por volta de 6.000 anos atrás, alguns grupos nômades começaram a praticar agricultura, tornando-se progressivamente seminômades. O que seria seminômades? É que eles permaneciam um pouco mais naquele território, mas quando a disponibilidade da natureza ficava escassa, eles eram obrigados a ir para outro local. E essas migrações acabavam sendo frequentes. Aproximadamente no ano 1000 a.C., o território brasileiro já estava ocupado por diferentes povos. Em todo o território, quando os portugueses aqui chegaram, havia cerca de 3 milhões de habitantes. Os especialistas costumam organizar o estudo dos grupos indígenas considerando as diferenças e as semelhanças entre as línguas faladas por esses grupos. Foram estabelecidas grandes divisões denominadas tronco-linguísticos. Cada tronco linguístico é subdividido em famílias linguísticas, e cada família pode ser formada por uma ou mais línguas. É difícil entender agora, mas só para vocês terem uma noção quando eu der o exemplo. Também existem casos de famílias linguísticas que não pertencem a nenhum tronco e de línguas que não pertencem a nenhuma família, pois têm características muito próprias. Os estudos apontam que existiam aproximadamente mais de 1.000 línguas distintas. E temos aqui alguns exemplos. O tronco tupi, que é a família linguística que mais se destaca no Brasil, é a tupi-guarani. Tronco macro-G incluía a família linguística G. Os indígenas dessa família eram chamados de tapuia pelos tupi. Tronco aruaque compreende a família linguística aruaque e as línguas isoladas, que não se enquadravam nos troncos linguísticos, por exemplo, a língua ticuna. Quando chegaram, os portugueses tiveram bastante contato com os tupiniquim, que pertenciam à família Tupinambá, no tronco Tupi. Os portugueses
tiveram ainda contato com os Amoré, que se autodenominavam Borum, mas também são conhecidos como Botocudo e Krenak, entre outros nomes, e são considerados inimigos pelo Tupi. Nós temos os Aruac, que também tiveram contato com esses portugueses, também chamados de Caraíba, além dos Potiguara. Na época havia uma grande diversidade de línguas, como eu falei para vocês, e grupos habitando o território, e nenhum deles se autodenominava índio ou indígena. E aí vocês se perguntam, eu preciso ter saber exatamente essa ideia de tronco, de família, de língua? Não exatamente. Vocês precisam ter exatamente a noção básica de que eram várias línguas distintas, que algumas tinham raiz, na mesma raiz, o mesmo tronco, como a gente chama, e outras eram mais diversas. E aí nós podemos entender que a língua não era a única diferença entre os vários grupos que habitavam o Brasil. Entre eles também havia grandes diferenças em relação ao uso da tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu não estou falando da tecnologia que a gente utiliza agora, celulares, computadores, obviamente. Estou falando da ideia do uso de certos tipos de instrumento, a própria utilização da agricultura. Essa é uma forma de tecnologia que se destaca em relação a outros grupos. Outras diferenças que nós temos, a questão da religiosidade, dos valores, os costumes e a organização da própria aldeia. Nós temos aqui, nas terras brasileiras, viviam povos nômades, como eu falei para vocês, que se fixavam em uma região até as condições locais se esgotarem. Para se alimentarem, caçavam e coletavam, inclusive mel, formigas e ovos de tartaruga. Os indígenas, eles não utilizavam sal nem açúcar. Ainda havia povos agricultores, ou seja, eles tinham uma tecnologia mais avançada, então eles poderiam se desenvolver de forma maior e melhor. Como, por exemplo, desses povos agricultores, nós temos os Tupinambá, que produziam milho, feijão, abóbora e mandioca, que era a base da alimentação indígena. Não era comum haver o acúmulo de excedente entre os grupos indígenas, ou seja, eles não produziam mais alimentos do que eles poderiam consumir. Assim, a agricultura praticada por eles ocupava geralmente poucas extensões de terra, o que não causava danos ao meio ambiente. Não havia propriedade privada de terras, ou seja, não chegava alguém e dizia que aquela terra era dele e ninguém podia tocar. Não existia esse tipo de relação, esse tipo de imposição, as quais essas terras eram ocupadas temporariamente até o esgotamento da flora e da fauna local. O que caracterizava esses indígenas como seminômades, como eu falei para vocês no início dessa aula. Os lugares próximos a rios eram os preferidos para o estabelecimento desses grupos, e isso é bem óbvio do porquê. Porque quando eu estou próxima do rio, eu tenho como produzir uma agricultura. Isso vai favorecer muito mais a minha sobrevivência e a do meu grupo. Então, os rios serão os locais preferidos por esses povos. Era comum, após certo tempo de estabelecimento em uma região, as comunidades de agricultores se tornarem maiores. Porque com a agricultura eu vou ter mais alimentos, com mais alimentos eu vou ter mais nascimento, eu posso me unir a outros grupos e isso vai favorecer um aumento populacional e poderia gerar diferentes grupos no interior das comunidades. Assim, alguns homens, geralmente os considerados mais sábios e valentes, acabavam assumindo a liderança das aldeias e decidiam sobre os conflitos internos quando existisse e a respeito de guerras com grupos rivais. Algumas dessas aldeias atingiam um número muito elevado de habitantes, chegando a aproximadamente 10 mil membros.
Normalmente, as maiores aldeias se localizavam no norte do Brasil. Poderia ocorrer a poligamia. O que é a poligamia? É exatamente um homem ter várias mulheres, mas não era uma prática disseminada, sendo muito comum apenas entre os chefes ou grandes guerreiros das tribos. Nas aldeias, as tarefas eram normalmente divididas de acordo com o gênero e a idade de seus integrantes, ou seja, as mulheres faziam uma coisa, os homens outras, e também pela idade. Assim, era mais frequente que os homens se dedicassem a atividades como a caça, pesca, derrubada da mata, a preparação da terra para o cultivo de alimentos, a construção de habitações e também a fabricação de canoas e armas. As mulheres, por sua vez, eram responsáveis por semear, plantar, colher produtos agrícolas, além de coletar frutas silvestres e mariscos. Pelo menos durante boa parte da história, é isso que se pregava. É lógico que surgem estudos que vão dizendo que há diferenças, há locais que há hábitos diferentes. Nós vamos ver aqui, por exemplo, eu trouxe uma observação para vocês, que há estudos tanto em comunidades indígenas vivas, ou seja, atuais, como no passado, que mostram que em muitas delas as mulheres cabia múltiplas funções e não só as chamadas domésticas, que é que eu falei agora para vocês, de exatamente semear, plantar e colher. Não, tinham locais em que as mulheres tinham outras funções e uma importância muito maior. Eles, no caso, esses estudos revelam a existência de grupos indígenas em que a posição da mulher é proeminente. Como exemplo, quando chegaram ao Amazonas, os colonizadores eles encontraram mulheres guerreiras que chefiavam suas tribos e por isso deram a elas o nome das míticas lutadoras gregas antigas amazonas. Por isso que a gente tem esse local agora aqui próximo ao Pará. Então tem essa relação e a gente precisa ver que os estudos vão surgindo, vão mostrando que há de fato locais em que mulheres se destacam e a gente sempre precisa olhar também por essas novas visões. Mas no geral acaba acontecendo esse conhecimento mais antigo de que os homens têm aquelas funções ditas mais brutas e as mulheres acabam ficando mais limitadas. A gente vai dividir essa aula em 2 momentos para que não fique o vídeo tão pesado. A gente termina a nossa aula aqui. Na próxima aula nós vamos trabalhar sobre a organização das sociedades indígenas e a sua cultura. Mas vocês já podem começar a fazer as atividades do livro e da trilha. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.